Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém. Para o nosso passo a passo de hoje, eu peguei um tecido de Oxford com a medida de 52 centímetros por 23 centímetros. Vou fazer uma bainha nessas duas laterais mais estreitas. O avesso para o lado de fora, tá? E vou unir aqui, ó, ponta com ponta. E vamos passar cola. E essas laterais aqui também. Agora eu vou desvirar. Ficou aqui, ó, tipo um saquinho. Vou colocar minha sacola aqui vazia. E vou colocando areia até eu achar o tanto bom de areia. Fui colocando areia e fui ajeitando aqui, ó. E agora aqui, ó, eu vou colar, ó, essa parte uma na outra. Agora você vai bater aqui, ó, até acertar bem bonitinho aqui, ó. Eu tô usando o círculo de 13 centímetros, mas se vocês quiserem usar o CD de 12 centímetros, também pode. E peguei aqui um círculo de tecido de tricoline 25,5. E vou alinhavar toda a volta pra gente colocar o papelão. Sempre faça o arremate no início e no final de cada parte. Passei a cola para ficar bem fixo no papelão e vou fazer o arremate novamente. Peguei aqui do mesmo tecido com a medida de 40 centímetros por 26. Vou dobrar aqui, ó, essas laterais para dentro. Essa lateral mais estreita, tá? Vou marcar o meio aqui. E vou colar, ó, passando um pouquinho do meio aqui, desse jeito. E agora eu vou dobrar assim, ó, fazendo um leque. Para um lado, para o outro. E vai ficando assim, ó.
Esqueci de passar aqui pra vocês a medida da dobradura aqui, ó. De 1,5 cm, tá? Que eu tô dobrando. E essas duas partes aqui, ó, gente, tem que ficar assim, ó. Para essa parte de dentro, que é o acabamento aqui, ó, como vocês podem ver. Porque essa parte, ela vai ficar para trás aqui, ó, do nosso papelão. Agora eu vou vir aqui e vou amarrar uma linha para não soltar. E vou colar essa parte aqui, ó, na posição que eu quero que ele fique. Peguei um pedacinho de fita de cetim aqui, ó, e vou posicionar na direção que eu quero que fique aqui pendurado o meu leque, tá? Aí eu vou passar a cola aqui atrás e vou colar a minha fita. Cole de uma forma que não apareça a fitinha, tá? Vou colar da mesma fita aqui, ó, pra fazer o meu acabamento do meu leque aqui, ó. E vou fazer mais uma florzinha aqui com vocês. Vou pegar 10 círculos com a medida de 6,5 cm. Vou dobrar uma, duas vezes. E vamos alinhavar essa parte do corte do tecido. E eu vou fazer assim com as 10 pétalas. Terminei de alinhavar minhas pétalas. E eu só vou passar cola aqui na direção do alinhavo. Eu deixei as pétalas mais abertas ao franzido, olha. E vou ir intercalando aqui, ó. Vou passando cola na direção do alinhavo e vou enrolando, intercalando. Bem assim, ó, uma no meio e uma de frente pra outra. Agora eu vou colocar uma nessa lateral e outra nessa. Terminei aqui, agora eu vou puxar um pouquinho aqui, ó. E vou fazer assim, pra abrir um pouquinho essa rosinha. Para a florzinha, gente, eu usei o tecido tafetá. E para sépalas, eu tô usando o tecido de cetim. Eu cortei aqui um quadrado de 7 por 7. Vou dobrar uma, duas vezes. Vou segurar aqui, ó, na dobra do tecido. E vou fazer o formato da folhinha aqui, deixando 2 centímetros de cada lado aqui sem cortar. É só selar toda a volta dessa sépala. Essa parte, gente, tem que ficar aqui, ó, à medida que dê pra tampar toda essa parte do alinhavo daqui de trás. E peguei esse fio de seda aqui também, de 1 milímetro, e vou enrolar aqui, ó, nos meus 4 dedos, e vou fazer um lacinho, ó, os dedos meio abertos. E vou deixar uma ponta para esse lado e outra para esse. Eu vou enrolar duas vezes. Aí ficou uma ponta para cada lado. E vou amarrar aqui no meio.
Essa parte aqui, gente, vocês podem estar colando algumas preguinhas aqui. Passe aqui, ó, na direção de algumas preguinhas e vai posicionando aqui, ó. Pra dar um charme a mais, eu vou colocar algumas florzinhas rococó aqui, ó. Mas vocês podem estar usando rendinha, gente. E agora nós vamos colar aqui em cima. Eu peguei 4 pedaços de fita de gorgurão de 21 centímetros e a largura é de 2,5 centímetros. E vamos fazer lacinhos. Vou fazer um X assim, ó, e vou fazer o remate. E vou alinhavar essa parte aqui, ó. Faço a marcação aqui do meio da minha fita e posiciono ela assim, ó, o meio aqui. E continuo alinhavando. E é só franzir, ó, vai ficar assim. E é só a gente franzir e fazer o remate. Novamente. E essas pontinhas eu corto assim. E agora vamos colocar aqui. E eu vou cortando aqui, ó, a manta de strass de 3 por 3 pedrinhas. Agora é só colocar aqui, ó, no acabamento de cada lacinho. E olha só, gente, que lindeza que ficou o nosso peso de porta de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!